personagem de hoje, Judas Iscariotes. Quem foi Judas Iscariotes na Bíblia? Na Bíblia foi o traidor de Jesus. Pela teologia é o que traiu Jesus, né? Por moedas de prata. Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus. Ele era apóstolo de Jesus, era um dos grandes amigos dele e traiu ele por algumas moedas de prata. É um nome bonito e muito importante, né? É muito importante. Fala muito da Bíblia, uma história. Judas, Cariocas, tem o nome Davi. São um nome bonito. Foi o traidor. Oi? Eu não entendo muito, mas parece que ele era discípulo de Jesus, amigo dele, e era uma pessoa que Jesus confiava. Mas Jesus sabia que ele ia trair ele. E no final ele traiu, se arrependeu. Eu acho que ele se matou após isso. E Jesus perdoou ele e tal. Ah, não sei não. Provavelmente deve ter sido traidor, né? Em parte de religião eu estou meio desatualizado. Quem foi Judas Iscariotes? Segundo o texto de Lucas capítulo 6, de 13 a 16, ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus e também se tornando um dos seus apóstolos. Quem eram os apóstolos? Dentre os discípulos de Jesus, ele escolhe 12 para que venham agora segui-lo de perto e ele vai treiná-los para a implantação do seu reino. E o interessante é porque Judas, por ser um homem de não apenas influência, mas também uma pessoa que tinha muito conhecimento, ele foi colocado como o tesoureiro do grupo, ou seja, aquele que carregava a bolsa. E por incrível que pareça, mesmo andando com Jesus, Judas metia a mão na cumbuca. Meus irmãos, para você ver que até com Jesus existia ladrão ali no meio daquele grupo, e eram apenas 12. Mas Judas, nessa caminhada que ele teve com Jesus, ele sempre se manteve fiel em todos os momentos, até em João 6, quando Jesus vai falar sobre aqueles que deveriam segui-lo. Judas foi um dos 12 que permaneceu com Jesus. E nós vemos que posteriormente, quando Cristo começa a falar sobre sua morte, que era necessário que o Filho do Homem morresse, ressuscitasse ao terceiro dia, Judas Iscariotes, como ele tinha um pensamento de que Deus, através do Messias, que era o Cristo, restauraria o reino a Israel, ou seja, acabaria com esse jugo que eles estavam tendo dos romanos, ele começa a ficar frustrado com o trabalho de Jesus, com o ministério de Jesus, porque ele achava que Jesus já veio para reinar. Então, ele muda agora a sua visão, ele já não pensa mais na sua fidelidade ao Cristo. Ele já começa agora a ter uma outra visão com respeito a Jesus. E ele, ao procurar os sacerdotes, ele negocia trair o Cristo. E eles lhe perguntam quanto, e ele negocia o Cristo, segundo uma profecia bíblica também sobre isso, ele negocia o Cristo por 30 moedas de prata. Meus irmãos, este é o valor do nosso Senhor Jesus Cristo, 30 moedas de prata. E após ele negociar o Cristo, ele o entrega quando Jesus estava no Getsêmani com seus discípulos, os 11 estavam ali, Judas não. E ele chega e com um beijo chamado beijo da traição, ele entrega o Cristo. Posteriormente, após ele ver que Jesus, ao ser julgado, ele fora condenado pelos principais sacerdotes e agora sendo condenado, agora a possibilidade de ser condenado por Pilatos, ele se arrepende, ele não se arrepende, ele tem um remorso. E esse remorso leva ao suicídio. E é sobre isso que eu queria até falar um pouco agora rapidamente por você, como um princípio de Deus. Judas, ele foi fiel ao Senhor durante todo aquele tempo, mas de repente, por um constrangimento, por uma decepção, ele se volta contra o Senhor. E mesmo depois dele ver que a sua atitude havia sido errada, ele não se arrependeu. Ele teve um remorso. O remorso, meu querido, ele sempre nos conduz a uma decisão radical contra a nossa própria vida, tanto natural quanto espiritual. O que Deus requer de nós não foi o que Judas fez, não foi um remorso, mas é um arrependimento sincero. Então Judas, ele falhou, andando com Jesus, conhecendo Jesus, vivendo com Jesus, comendo com Jesus, a sua decisão foi de abandoná-lo e traí-lo. E a nossa tem que ser de segui-lo e amá-lo, independente de quem é o Senhor, na sua vida e na minha vida ou daquilo que Ele te dá. Jesus é o Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.